eu queria mostrar um vídeo para explicar para vocês, que ele está no canal, mas eu queria detalhar que é um vídeo mais importante que eu capturei, porque foi um vídeo que foi capturado a poucos metros da câmera, tá? De um fenômeno que apareceu para a câmera naquele momento, porque era a única câmera que estava virada para o chão e o fenômeno apareceu ali. Então, o fenômeno quis aparecer ali naquele momento, não há outra explicação para mim. A probabilidade é muito pequena. O tamanho da selva amazônica podia aparecer em qualquer lugar e apareceu ali. E qual o contexto dessa filmagem, né? Foi gravado nesse local isolado, não tinha nenhuma pessoa lá, foi 4 da manhã, 4h30 da manhã. Eu confirmei com a liderança, não tinha ninguém naquele momento lá, as pessoas não moram lá, é no meio da selva, e nada explica o que aconteceu ali. E eu tenho muito dado de câmeras, foram 4 câmeras filmando isso, vários sensores, som, eu tenho tudo que vocês imaginarem desse fenômeno, que é um dos fenômenos que eu planejo publicar um artigo científico, porque tem muito dado sobre ele. Mas eu vou mostrar um vídeo que eu já publiquei, inclusive. Por que eu publiquei? Porque já foi liberado lá pelo Ross. Quando eu fiz a entrevista com o Ross, tem lá um trecho dele, então eu falei, olha, deixa eu liberar logo isso, e eu explico ao pessoal o que é. Tá? Essa é a única câmera que eu tenho apontada para o chão. Tá? Então, não tem outra explicação, o fenômeno quis aparecer ali. E aí, o que acontece? 4h30 da manhã, esse horário que está aqui de 9h30 é o horário científico, é o horário, fuso horário UTC, que eu uso para todos os sensores e as câmeras, mas são 5 horas a menos o horário da aldeia, então foi dia 7 de julho, o cabalístico dia 7/7, às 4h31 da manhã. Tá? Qual o contexto disso aqui? Vem um OVNI, um fenômeno, ele surge, eu sei que ele surge porque eu consigo ouvir o som dele, dessa máquina, ele para em cima, ele surge do nada, porque eu tenho câmeras monitorando o céu inteiro, ele não vem de algum lugar, ele não vem do céu, ele simplesmente surge. Tá? E ele surge em cima da casa onde os fenômenos, onde os equipamentos estão instalados, exatamente em cima da casa. E ele liga um foco de luz e começa a monitorar toda aquela região de floresta para ver se tinha alguém ali, talvez, para ver se aquela área estava limpa, para ele fazer uma atuação maior que vocês vão ver no vídeo. Então, ele começa a vasculhar a área. No vídeo original, com todas as câmeras, vocês vão ver que ele olha a floresta inteira, toda aquela região, procurando alguma coisa, esse foco. Tá? E aí esse foco, ele fica um tempo assim, tem mais vídeo, depois vocês vão ver, mas ele fica vasculhando tudo com esse foco de luz e ele se apaga completamente, de forma abrupta, que é o que vocês estão vendo aqui. Desliga, simplesmente desliga. Ele está olhando, a luz passa e desliga. Tá? Fica tudo escuro. Eu interpretei como se fosse assim, olha, eu já fiz o meu escaneamento aqui, já vasculhei tudo, agora eu posso fazer o que eu quero aqui, uma demonstração do que eu quero fazer para a câmera, enfim. E aí, o objeto está aqui, ó, eu estimei que ele está numa altura de 3 a 4 metros de altura, esse objeto. Por quê? Porque a minha câmera, que olha o céu inteiro, ela está a cerca de 7 metros de altura em cima da caixa d'água e ela não pegou esse objeto aqui. Significa que esse objeto estava mais baixo, ele estava mais alto do que essa câmera, que está a 2 metros, e ele estava mais baixo do que a câmera ao Sky, que estava a 7 metros. Então, ele estava nesse range aí, entre 2 e 7 metros. Pela altura aqui que está aparecendo a luminosidade, eu estimo que seja uns 3, 4 metros de altura. Então, aqui a luminosidade mostra que o objeto estava estacionado aqui, em frente à casa onde os equipamentos estavam instalados. Tinha alguma câmera olhando para cá? Tinha. A única câmera que estava olhando para esse objeto de cima foi desativada, aquela câmera motorizada que ia pegar ele de frente. Essa câmera é a única câmera que foi desligada. Todas as câmeras estão no mesmo gravador, na mesma rede elétrica. Obviamente, eu dividi em 2 gravadores, né? Mas as câmeras que estavam nesse mesmo gravador não foram desligadas, só essa específica. E ela só perdeu a imagem naquele minuto em que o fenômeno estava presente em cima da casa. Algo totalmente sem explicação.
Só durante o tempo em que o fenômeno estava em cima da casa, aquela câmera foi desligada para que não o mostrasse. Então, o fenômeno não queria que esse fenômeno de cima não queria ser visto. Tá? Ele podia ter aparecido mais alto. Se ele aparecesse mais alto, a câmera que olha o céu inteiro teria pego. Ele poderia ter aparecido mais baixo. Se ele está embaixo, essa câmera teria pego. Ele poderia ter aparecido de frente para a câmera que estava de frente para ele, mas ele apagou essa câmera. Então, vocês veem o nível de inteligência desse fenômeno aqui. Tá? Isso no meio da selva, novamente frisando. Ele joga, então, esse foco, um novo foco nessa direção, depois que ele apaga. Tá? E aí eu vou passar em câmera lenta. Esse foco, ela vem trazendo esse foco para próximo da câmera. Novamente, esse fenômeno poderia ter acontecido em outro lugar, mas ele traz o foco para próximo do chão, para o centro do chão onde essa câmera estava filmando. E aí a gente começa a ver o formato, né? É um foco de luz retangular. A gente vê por aqui que ele é retangular. E dele emerge esse objeto. E eu vou explicar para vocês por que isso é um objeto. Tá? E ele passa aqui nesse momento. E ele está dentro dessa luz. Então, reparem que luz que eu tenho. Eu tenho uma luz retangular, que cobre essa área inteira. E no centro dela eu tenho esse objeto luminoso branco. Ele é tão branco, 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 que você não consegue ver o chão iluminado. Então, assim, para mim é mais um indício de que é um objeto, porque saturou totalmente a luminosidade da câmera. Isso aqui é como se fosse um sol. Tá? E esse objeto ele se move, ele vai para o final da frente da casa onde estão os equipamentos e volta. Como se estivesse fazendo um escaneamento da casa onde estão os equipamentos. Tá? Ele ilumina uma área grande, dá para ver que tudo em volta fica iluminado. Mais um indício para mim de que ele não era simplesmente um foco, uma lanterna, uma iluminação, era um objeto que irradiava, porque ele é como se fosse um sol que está irradiando luz para todo esse local aqui. Essa luz não é do foco, é a luz do objeto. Tá? E ele irradia para o entorno. Então, se ele irradia para o entorno, não é simplesmente um objeto focando. É um objeto que tem uma luz que está iluminando o local. Então, para mim, mais um indício de que é um segundo objeto. E ele vai para frente da casa e depois ele volta, como se fosse um carrinho. Deixa eu colocar na velocidade normal, para vocês verem. E uma coisa a se reparar que é muito interessante, que afasta a ideia de ser simplesmente um foco. Quando ele sai, ele está meio disforme, a luz está mais fraca e sem os contornos bem definidos. Quando ele volta, ele muda totalmente. Ele está uma luz mais forte, com contornos muito mais bem definidos. Então, vocês podem pegar, comparar a imagem. Depois eu vou fazer essa montagem em outra live, que é ele indo e ele voltando. Ele volta diferente. Tá? Ele não volta igual. E aqui ele está muito mais intenso. Repara que aconteceu também uma interferência na câmera, de ruído. Esse objeto causou uma interferência na câmera, no imaginamento que ela estava fazendo. Olha como é que ele está limpo aqui nessa imagem. Tá? Olha como é que ele estava ruidoso quando ele foi embora. Ó. Os pixels todos quadriculados. Resolução ruim. Então, causou alguma interferência que causou essa granularização na imagem aqui. Quando ele volta, é totalmente diferente. Ele está muito bem definido, muito bem, mais forte, enfim. E não tem esse fenômeno aí desse ruído que aconteceu na imagem. E aí vocês veem a janela retangular perfeita. Vocês veem que, além da janela retangular, tem iluminação do objeto em volta, do mato, aqui do chão. E vocês veem que esse objeto ele não tem contornos de um foco, ele tem contornos irregulares. Eu vou mostrar aqui agora um zoom. Olha como é que ele tem uns contornos aqui que são... E agora eu vou aplicar também brilho.
Aqui com esse brilho dá para ver bem a janela retangular que a gente está falando, né? Aqui está o objeto em si. Aqui perfeito, ó, pessoal. Olha como é que o contorno do objeto ele é totalmente irregular, tá? É um objeto que tem um contorno totalmente irregular que, para mim, afasta a possibilidade de ser um foco. Um foco não vai ter esse contorno retangular nunca. Então, para mim, isso é uma matéria, algo, um plasma, uma matéria, um objeto que está ali emitindo, ionizando o ar em volta, um holograma, sei lá o que é isso aqui, tá? Mas ele tem contornos muito irregulares, o que afasta, para mim, não é um foco, uma iluminação simplesmente. Tá? E aqui a gente vai começando a ver a lanterna retangular. Eu vou voltar aqui para o brilho normal. Deixa eu dar um pouco de contraste. Então, esse objeto ele está indo, ó, e ele não vai embora. Ele simplesmente vai reduzindo de tamanho até desaparecer. Se eu voltar aqui, ó, olha só o que acontece com esse objeto quando ele desaparece. Tá? Ele está caminhando, e aí ele entra, ó como é que fica uma linha reta achatada aqui, tá? Não é uma luz, um foco que está indo para lá. É uma luz que está entrando em algo, que para mim está entrando nesse portal, ou nesse chão, ou dentro do chão, e você comprova isso porque ela tem essa face reta aqui, essa aresta nela, que apara a luz, tá? Então o objeto está literalmente sendo comido ali entrando dentro do chão, pelo que parece. Aqui, ó como é que fica reto, ó. Então o objeto vai desaparecendo, e isso é na ida e na volta, obviamente na volta ele está mais bem definido, você consegue ver melhor. Aqui tem mais um ponto aqui, muito estranho que apareceu. Deixa eu botar o ajuste de imagem de novo. Um segundo corpo, esse objeto, quando ele está desaparecendo, ele se subdivide num segundo corpo que está aqui, nessa ilhazinha que vocês estão vendo. Tá? É algo que ele faz antes de desaparecer, e aqui vocês veem como é que é reto ele desaparecendo. Né? Deixa eu botar aqui um pouquinho. Olha como é que fica reto, né? Como é que ele entra no chão, esse objeto. Não é simplesmente um foco se movimentando no espaço. Né? Aqui, ó, retinho, ele entrando, e aí ele começa a se subdividir. Olha como é que o contorno é totalmente irregular. E aqui a gente tem uma segunda divisão dele aparecendo, tá? Que é algo também totalmente anormal. Essa forma é totalmente anormal para um foco. Tá? E aí ele simplesmente some. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que tem algo mais interessante para a gente ver também. E ele deixa uma espécie de fagulha, um material. Infelizmente, eu só observei depois isso aqui. Não sei se ele deixou algum material no local. Não estava aqui mais no Acre quando isso foi filmado. Eu tinha ido tem 2 dias.